o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, prezados irmãos, estamos aqui hoje reunidos em pensamento para estudarmos um pouquinho mais e refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos estar afinizados, que possamos estar em sintonia e que possamos, mais do que isso, vibrarmos na mesma frequência para o nosso melhoramento espiritual. O nosso tema de hoje é Deixai vir as minhas criancinhas, né? Esse tema ele se encontra lá no Evangelho, né? No 8º capítulo do Evangelho, e esse capítulo ele é intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, né? Vamos fazer a nossa prece de hoje, vamos tentar nos harmonizarmos com o alto, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, todos aqueles nossos amigos espirituais que se encontram aqui nesse momento, e vamos pensar assim: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, ao iniciarmos o nosso estudo de hoje, pedimos, acima de tudo, a assistência dos nossos benfeitores espirituais, além de nossos mentores, a fim de que nos esclareça e nos conduza, nos dando discernimento do que é necessário que nós compreendamos para o nosso desenvolvimento, pautado sempre nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Mestre Jesus, nos dê força, coragem, perseverança para podermos reprimir de nós todas as más tendências. Fazei ainda, Mestre Jesus, com que possamos compreender melhor e aproveitar todas as oportunidades que nos é oferecida para que possamos trilhar o nosso caminho e seguirmos esse caminho do bem. E assim, com a certeza de estarmos protegidos e amparados, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus, iniciamos o nosso momento de estudo e reflexão sobre as páginas do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso estudo de hoje, né, ele tem, né, como eu falei, só para a gente poder lembrar, o tema é Deixai que venham as minhas criancinhas, né? Então nós temos como principal objetivo hoje mostrar o que é necessário para que nós, seres humanos, possamos conquistar o reino dos céus, né? Lembrando que esse reino dos céus que foi oferecido lá atrás por Jesus, né, seria o que? Seria a nossa felicidade. Então, o que nós precisamos para conseguirmos conquistar essa felicidade? Lembrando ainda, né, por que Jesus fala do reino dos céus? Esse reino dos céus era o que os judeus na época procuravam, os cristãos procuravam, né? Eles acreditavam que existia esse céu para onde eles iriam se eles seguissem no caminho do bem. Então, se nós nos reportarmos à época de Jesus, nós podemos entender o melhor, né, por que ele utilizou essas palavras, né, o reino do céu. Mas hoje nós sabemos o quê? Que esse reino dos céus é um estado de espírito, é uma felicidade que nós podemos alcançar. Então, então Jesus chamou a atenção, quando ele quis chamar a atenção, para quê? Ele utilizou como simbologia a criança, né? Então, essa criança seria o quê? É como se essa criança, se a criança, né, ela fosse o exemplo da pureza, né, a ser seguido por todos aqueles que queriam alcançar esse reino. Então ele usou o quê? Essa pureza
infantil, né, da criança. O nosso tema de hoje, ele é bastante oportuno. Por quê? Porque ele vai nos levar a refletir quanto à importância do trabalho, da educação do espírito, né? Não só no nosso planeta Terra, mas em qualquer parte do universo. Porque hoje nós sabemos que existem vários mundos, não é isso? Não só existe o nosso planeta Terra. Então, a importância disso. E em nosso estado evolutivo que nós nos encontramos hoje, o tema ele vai nos trazer o quê? A reflexão, né? Não apenas sobre a evangelização da infância, bem como que a reforma moral que nós, enquanto espíritos encarnados, precisamos ter, né? Então nós precisamos o quê? Ter essa reforma moral, né? No livro de Espírito fala muito o quê? A nossa reforma íntima. Nós temos que nos conhecer melhor, né? Nos reformar, reorganizar. Então, o primeiro item, né? Nós vamos trabalhar o item de 1 a 4, eu vou me permitir ler alguns trechos, não vou ler o evangelho todo, mas vou ler alguns textos. Então, o item 1 começa assim, ó. Eu estou com o evangelho, é o evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar aqui. Ele fala assim, ó: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso vai estar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, né? Então, o que acontece? Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Então, Jesus deixa claro para a gente o quê? Que o reino dos céus é um estado, como eu já falei, de felicidade plena, que nós iremos alcançar um dia, né? E cujo ingresso se obtém o quê? Através da simplicidade e da humildade. É isso que nós aprendemos através da doutrina espírita. E que nós só vamos conquistar esse reino dos céus, nós só vamos conquistar essa felicidade plena quando nós tivermos o quê? O coração puro. O que é ter o coração puro? Ele subentende, né, esse coração puro, que é a pureza nos pensamentos. Por quê? Nós somos o que nós pensamos, né? Não podemos esquecer isso. Então, ter o coração puro, que Jesus quis dizer na época, quer dizer o quê? Nós termos pensamentos puros. E nós não podemos esquecer que os nossos pensamentos, eles vão, né? Eles se refletem, eles vão refletir aonde? Na nossa condição espiritual. Porque quando eu falo alguma coisa, eu posso falar o que eu não estou pensando, por exemplo. Mas quando eu emito um pensamento, realmente o que? Ele vem do fundo. É exatamente o pensamento, ele traduz o que nós somos enquanto espírito. Então, somos o pensamento, né? Nós somos esse pensamento. E o que nós vamos fazer com esse pensamento é muito importante, né? Então, quanto mais afinizado, quanto mais familiarizado nós estivermos, né, com os valores morais, mais próximo de Deus, da divindade, nós vamos estar, né? Então, olha a importância do pensamento. Se nós fôssemos falar de um pensamento aqui, seria um tema de um outro estudo. Tal é a importância desse pensamento. Então, quanto mais, né, nós estivermos vinculados a vibrações inferiores da matéria, né, por outro lado, o que vai acontecer? Mais associados, mais próximos, nós vamos estar com planos o quê? Inferiores da vida, né? Então, pensamento é vibração, pensamento é frequência. Em que frequência nós estamos vibrando? Nós estamos vibrando por bem ou nós estamos vibrando por mal? E isso vai definir o quê? Vai definir o nosso estado de espírito, né? Isso vai definir se nós temos o coração puro ou não e se nós vamos merecer ou não esse reino do céu. Então, como espírita que somos, nós sabemos o quê? Que nós fomos criados simples e ignorantes
E nós somos espíritos imortais. E nós estamos, enquanto reencarnados, nós estamos temporariamente ligados à matéria. E nós temos a consciência hoje que nós estamos na matéria e nós estamos encarnados no mundo de expiações e prova, né? Colocando o quê? Colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos até então. Então nós estamos o quê? Nós costumamos dizer que nós estamos estagiando na matéria, expurgando, né? Limpando o nosso espírito. Então nós somos responsáveis por, neste mundo, buscar o quê? Uma melhor condição espiritual para que seja possível o quê? Alcançar condições espirituais melhores. Né? Nós temos a consciência de todos os desafios que isso representa. Nós sabemos que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Estagiando na matéria, como eu falei, e nós estamos o quê? Sendo influenciados pela matéria. Quando nós estivermos no estágio mais elevado, nós vamos conseguir controlar essa matéria e nós vamos sofrer menor influência dessa matéria. Isso é muito interessante. Então, nós temos plena consciência disso, como eu já falei. Né? Nós sabemos exatamente quais são as dificuldades que nós temos que enfrentar enquanto enquanto espíritos encarnados. Mas nós precisamos passar por isso. Então, nós precisamos o quê? Melhorar diariamente a nossa vibração. Por que nós temos que melhorar a nossa vibração? Para nós conseguirmos melhorar o quê? A nossa comunhão com os espíritos mais elevados. Lógico, quanto melhor a nossa vibração, quanto melhor os nossos pensamentos, mais próximos nós vamos estar dos espíritos o quê? Superiores. E o contrário também é verdade. Então, nós vamos estar mais próximos. Se nós melhorarmos nossa vibração, nós vamos estar o quê? Mais próximos desses espíritos elevados. Então, nós vamos nos tornar mais facilmente intuídos por esses companheiros da espiritualidade. Por quê? Nós vamos estar em sintonia e nós vamos estar o quê? Mais acessível às suas influências. Nós sabemos também, através do estudo dos espíritos, que os espíritos, eles nos influenciam. Então, nós vamos sofrer uma maior ou menor influência dos espíritos, espíritos superiores ou espíritos inferiores, de acordo com as nossas vibrações. Isso é muito importante. Então, Jesus, né, ele tomou a criança como sendo símbolo dessa pureza. Por quê? Em razão da simplicidade e da humildade que caracteriza a criança. Né? Através do quê? Através daqueles seus gestos, vamos dizer assim, inocentes, né? Desprovido do quê? Da maldade e do egoísmo. Né? Todo mundo, quando vê uma criança recém-nascida, o que acontece? Todo mundo vê o quê? Um anjinho, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Toda bonitinha, frágil, né? Sem características, né? Em princípio, bem ou pro mal. Né? Então, a criança, ela chega ao nosso planeta, na matéria, ela chega o quê? Com uma forma bem suave, né? Uma forma, vamos dizer assim, que agrada, né? O olhar, que agrada a sintonia, aquele sorriso. Então, logo nós o quê? Nos afinizamos com essa criança. Por quê? Nós sabemos que o espírito, por um determinado período de tempo, ele esquece, né, das suas características, porque é como se fosse a criança, é como se fosse uma página em branco que está pronta ali para quê? Para começar. Lógico, nós sabemos também que com o passar do tempo, né, como nós somos criaturas milenares, espíritos milenares, nós temos características que nós já adquirimos ao longo dessa existência, né, e nós vamos nós temos essas características e elas vão estar, mas nesse primeiro momento, quando a criança, quando o espírito encarna, ele ainda é recém-nascido, ele é criança, essas tendências que ele tem para o bem ou para o mal, elas ainda estão como se
dizer assim, em estado latente, adormecidas naquele espírito. Então, ele pode ser o quê? Ele pode parecer uma pessoa, né, bem ingênua, bem tranquila. Vou ler um pedacinho aqui do item 2, né, que diz assim, o item 2 fala assim, vou ler tudo na realidade, né? Apresentam-lhes então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. Como seus discípulos afastassem com as palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. E depois de as abraçá-las, abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Né? Então, o que acontece aí? Quando Jesus disse, deixai que venham as minhas criancinhas, essas palavras não continham, né, um simples chamamento dirigido apenas para as crianças, mas sim para aqueles que se assemelham a elas, se assemelham às crianças em simplicidade. Foi o que nós falamos ainda há pouco, né? Então Jesus, na realidade, ele chamava para próximo de si todos aqueles que se encontram onde? Na infância intelectual da humanidade. Né? Nós sabemos que nós, espíritos encarnados em mundos de prova e expiação, por exemplo, como é a Terra, nós estamos o quê? Nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Nós temos muito que amadurecer ainda. Né? E que ainda essa infância intelectual, ela é formada por quê? Pelos fracos, né? Pelos escravizados, pelos viciosos, né? Então, por todos aqueles que ainda têm o quê? As mazelas da matéria, ainda sofrem forte influência da matéria. Então, naquele tempo, Jesus já tinha a consciência do mundo espiritual. E ele sabia também que nada podia ensinar, ou pouca coisa podia ensinar, a criança quando se tratava o quê? Da infância física. Não é isso? Ele estava falando para o espírito. Né? Lembrando que os pais são responsáveis, né, pela educação, pelo desenvolvimento dos seus filhos, né, encarnados. Jesus estava falando para o espírito. Né? Então, essa infância física, a criança, o espírito, melhor dizendo, quando está preso à matéria, ela está submetida ao quê? Ao instinto ainda. Conforme ela vai se libertando dessa matéria, ela vai o quê? Vamos dizer assim, adquirindo, saindo dessa inteligência primitiva que é o instinto, e vai adquirindo a sua inteligência, e vai adquirindo o seu livre-arbítrio, e ainda vai. Né? E ainda, por quê? Ainda não está incluída, né, vamos dizer assim, com uma razão superior. Né? Então Jesus, ele queria que os homens tivessem o quê? A confiança das crianças. A confiança que as crianças têm para que esses homens fossem até ele com a mesma humildade daquelas crianças e com a mesma certeza daquelas crianças que ele as acolheria. Então ele submetia assim o quê? As almas, a sua vamos dizer assim, ele submetia as almas, o quê? A sua autoridade. A sua autoridade o quê? Moral. Então Jesus tinha o quê? Ele tinha autoridade moral. E continuando no item 3, ele fala assim, ó, esse que eu vou ler só um pedacinho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a do humilde.
poderia parecer menos justo essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha desejado em suas precedentes existências. Né? É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, que eu falei ainda há pouco, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí ou não Jesus dizer, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas. O reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham. Então, o exemplo, né? O exemplo da criança utilizado por Jesus se refere a condição temporária desta criança, né? Em que ela apresenta o quê? Ela apresenta ainda traços de inocência, traços de pureza, né? Não podemos esquecer, pessoal, como eu falei, nós estamos o quê? Nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Nós sabemos que nós fomos criados novamente, né? Nós sabemos que nós somos espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Como eu falei também, Jesus, ele já tinha, né, esse conhecimento, né? Ele já tinha o conhecimento de que ali ele estava falando para espíritos minerais, né? Que já tinham as suas conquistas, porém também ainda traziam os seus vícios. E por consequência, ainda não eram puros nem inocentes, né? Então, nós temos que entender desta maneira. Então, a necessidade de falar mais fundo, né, para aqueles homens, fez, né, com que Jesus utilizasse o quê? A imagem de uma criança, para que eles pudessem entender a mensagem que Jesus queria passar naquele momento. Então, como nos alerta, né, tem um trecho no Evangelho segundo o Espírito, nesse mesmo capítulo, no item 18, né, no item 18, né, se eu não estou enganado, que diz que Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Por quem? Pelos fracos, pelos escravizados, pelos viciosos. E que queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles, como eu falei lá atrás, né? Então, ele utilizava o quê? Essas passagens em forma de parábolas, né? Que parece, no primeiro momento, meio estranho, mas era a maneira que Jesus tinha de quê? De se relacionar com nós, espíritos milenares. Até poderia ser essa comparação que Jesus faz, né, dessa infância intelectual com os fracos, escravizados, né, e viciosos, comparação, ela pode parecer até no primeiro momento injusta, né? Se considerar que o espírito da criança ele pode ser muito antigo. E que ele pode ser muito antigo, né? E ele vai trazer com ele o quê? As suas tendências. Então, ele renascendo para a vida corporal, se ele tem essas tendências, essas imperfeições, ele pode ter trazido de existências anteriores e ela está ali, porque nós, né, nós não damos salto. Nós temos que conquistar, através de nossos méritos, né, conseguir o quê? O nosso aperfeiçoamento. Então, só um espírito que realmente tivesse chegado à perfeição nos poderia oferecer essa verdadeira pureza de que Jesus fala. Então, essa comparação, ela, vamos dizer assim, ela pode-se dizer que ela é correta, porém, do ponto de vista da vida, dessa vida presente, a criancinha ainda, como eu falei,
ela está com as suas tendências adormecidas, vamos dizer assim, a criancinha ainda, ela não teve a oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, né? Então, ela não teve essa oportunidade. Pelo contrário, ela vai nos apresentar no primeiro momento a imagem o quê? Da inocência e da brandura. Daí, né, que Jesus disse, né, que o reino dos céus é para as criancinhas, né? Não é, ou melhor, que o reino dos céus é para elas, né? É para essas crianças, né? Mas para quem? Para quem se assemelham a ela. Mais do que para essas crianças. O que significa essas crianças? Essas crianças são os espíritos que têm as características de quê? De inocência, né? Brandura. Então, isso simboliza o quê? As criancinhas. No item 4, ele fala assim: pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sabido nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Isso é muito interessante, né? Jesus fala. Então, ainda se faz necessário que, ao encarnar, o espírito ele assuma essa condição de fragilidade e inocência. Para quê? Para poder cativar, para poder mobilizar os sentimentos de amor e carinho de quem? Dos seus pais, que vão ser aqueles espíritos que reencarnaram primeiro e que vão dar os primeiros cuidados que aquele espírito recém-encarnado precisa receber. Então, se o espírito, como diz ali, se o espírito reencarnasse tal como ele é, dificilmente ele conseguiria o quê? Despertar em seus pais a dedicação necessária para que ele tivesse o quê? Sucesso nessa existência. Então, estariam presentes o quê? Os valores, as dificuldades, os preconceitos de vidas anteriores. E isso criaria uma certa, melhor dizendo, dificuldade para os pais, naquele primeiro momento, aceitar aquele espírito reencarnante que acabou de chegar. Então, essa fragilidade infantil serve como facilitador nessa fase inicial de sua existência, né? Então, essa é a razão por qual, né, quando se aproxima o momento da encarnação ou reencarnação do espírito, ele entra em perturbação, como nós sabemos, e perde pouco a pouco o quê? A consciência de si mesmo, ficando durante certo tempo numa espécie de sono. As suas memórias ficam adormecidas, ao qual todas as suas faculdades vão permanecer em estado latente, né? Como se estivesse adormecido. Então é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha o quê? Um novo ponto de partida, para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar o quê? O desenvolvimento da sua caminhada no mundo terreno. Não é isso? Né? Encarnado. E lá, se a gente pegar também, eu busquei lá na questão 383 do Livro dos Espíritos, que fala que quando o espírito, né, ele está encarnando, né, com o objetivo de se aperfeiçoar,
Durante esse período, ele é mais acessível o quê? Às impressões que recebe. Então, na época da infância, ele está muito mais acessível a ideias externas. Ok? Então, é nessa fase infantil que os pais e todos aqueles que são responsáveis pela educação da criança recebem a oportunidade e assumem, mais do que isso, o compromisso, né, para oferecer o quê? O máximo que puderem de ajuda para auxiliar essa criança nesse momento em que ele está consolidando o seu caráter. Nesse momento que eu posso moldar um pouquinho mais o caráter desse ser reencarnante. Eu posso auxiliar, né, na formação. Lembrando que ele já tem toda uma bagagem espiritual e, em cima disso, através do seu livre-arbítrio, ele vai tomar as melhores decisões que ele precisa. Então, durante, né, o tempo em que os instintos desse espírito, né, eles permanecem adormecidos, eles vão o quê? Se manifestar gradativamente até chegar à fase adulta. Então, o estado, isso é muito importante, o estado de infância, ele proporciona ao espírito um recomeço, com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Então, o espírito, ele vai usar temporariamente, na infância, né, a túnica, que nem fala no Evangelho, a túnica da inocência. Não é isso? Ele vai se vestir com ela. E por isso é que Jesus, né, em função dessa inocência, é que Jesus toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. Né? Então, quando olhamos uma criança, geralmente nós nos deixamos envolver pelo sentimento de carinho e afeição que ela nos desperta. Já falei sobre isso. Então, isso é muito importante. Então, o termo criancinhas, como foi falado lá, né, ela vai se estender a todos esses que precisam, né, do nosso auxílio, aos quais Jesus vai dedicar uma atenção maior, né, para quê? Com o objetivo de amparar essas crianças. De novo, nós, né, que somos o quê? Que estamos na infância espiritual. Então, Deus, nosso Pai, né, para Deus, como eu falei, nosso Pai, nós ainda somos crianças espirituais, carentes de amor, de orientação. E não deve ser diferente, né, porque é importante que o espírito que reencarna, ele tem que se sentir o quê? Acolhido e amado. Então, se esse período ele é tão importante para o espírito encarnado, por isso que Jesus pega o exemplo dessa criancinha. Então, é nosso conhecimento que, com o passar do tempo, né, como nós já falamos, o espírito ele vai vamos dizer assim, reassumir todos os seus valores e plenamente irá exercê-los. Porém, a importância daqueles ensinamentos que ele recebeu na infância, porque muitas das vezes vai confrontar com os seus o quê? Com os seus valores. E muitas das vezes ele vai poder melhorar em cima do que ele recebeu lá atrás pelos seus pais. É importante, né, que nós não vamos dizer assim, nós não perdamos o quê? Essa oportunidade que nós temos de contribuir, nós como pais, né, para a melhoria o quê? Dos nossos filhos, valorizando a infância. Então, o reino dos céus, como disse lá em cima no começo do nosso estudo, é apenas para quem? Para quem tem o coração puro. E Jesus tomou essa criança
como símbolo dessa pureza em razão da simplicidade e da humildade, né, que vai caracterizá-lo. Então, e ainda Jesus nos ensinou que para nós conquistarmos a felicidade, nós devemos nos assemelhar a essas criancinhas. Então, meus irmãos, muito obrigado, né, pela atenção, que nós possamos, né, ter entendido um pouquinho disso aí, que possa contribuir para alguma coisa nas nossas vidas e que nós possamos conseguir dar prosseguimento à nossa caminhada com o Mestre Jesus no rumo. E para a gente poder terminar, vamos fazer a nossa prece final, dizendo assim: Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos amas profundamente, nos auxilie a compreender as leis divinas, nos faça entender o seu Evangelho de luz e que tenhamos sabedoria para aplicá-los em nossa vida, a fim de que sejamos cada dia melhores. Nos auxilia, Mestre Jesus, a reconhecermos e corrigirmos todas as nossas falhas e imperfeições. Nos dê força, coragem para sermos humildes. Nos mostre também o caminho da iniciativa para solucionarmos nossa prece. Que possamos também, Mestre Jesus, caminhar no bem para evitarmos o egoísmo com aqueles que compartilham da nossa existência. Esteja sempre conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado e até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!